gente, bom dia. Bom dia. A gente está super feliz de estar aqui. Mais um desses encontros que a gente faz com um apoio e patrocínio da Nestlé. Hoje a gente vai falar de um tema muito específico: intestino das crianças. E falar sobre esse assunto, que é um assunto que preocupa muitos pais, a gente trouxe para conversar com a gente a nutricionista clínica, a doutora Alessandra Mício, que tem uma experiência bem legal na área de nutrição, em hospital, especialista em educação nutricional, Sim, é isso? sim. E o doutor Jairo Lem, que é pediatra, irmão do nosso doutor Cláudio da Paz e Filhos, que vocês já conhecem de todo mês. O doutor Jairo está aqui com a gente, é uma honra também. Obrigado. E é membro da Igualmente. Sociedade Brasileira de Imunizações e da Sociedade Brasileira de Pediatria, é isso? Exatamente. Nós vamos falar de intestino, é isso mesmo, gente? Intestino. Como Queixa, é que é isso? Queixa de 60% das consultas pediátricas. Intestino. Intestino de bebê. Nutricionais também. A gente tem uma Nutricional grande também. gama de reclamações intestinais dentro do consultório. Por que é isso? Porque a alimentação, vamos começar do começo. Por que é essa preocupação tanto no ponto de vista de vocês? Porque realmente o intestino é central, é uma coisa, a gente passa a alimentação. Eu acho que o intestino ele é muito alarmista. As mães percebem, as crianças reclamam. Aqui dói, aqui faz muito, aqui faz pouco. Então, eu acho que o intestino é muito alarmista. E é um sinal. E é um sinal e é muito comum. O problema é assim, 60% das consultas pediátricas entre 1 e 3, 4 anos de idade tem queixas intestinais. Então, a queixa existe. Então, A temos que criança lidar com- manifesta. E qual é a maior queixa? E o alimento ele também dá um impacto direto no intestino. Claro. Por isso essa queixa Não, também e- no consultório E o nutricional. intestino funciona o dia inteiro, né? Exatamente. O dia inteiro. Um faz muito, um faz pouco, um não faz. Eu diria que a Verdade. queixa básica, eu acho, assim, entre 1 e 3 anos, a queixa básica, entre outras, claro, tirando o meu filho não come, que isso não é intestinal. Isso Ponto. é fim. Olha, presta atenção, hein? Primeira informação importante. Não, na verdade, assim, se você tem um distúrbio intestinal importante, você sabe bem Sim. disso, o apetite diminui. Com Mas certeza. o meu filho não come por causa de um problema intestinal é uma outra questão. Muito. Mas a grande queixa é, o intestino tem problemas. Eu diria, a meu ver, a maior queixa é o intestino não funciona adequadamente. Entendi. O adequadamente é uma coisa de cada um. E aí a gente tem que descobrir qual que é o adequado daquela criança. Qual é o adequado de cada criança. Entendi. Exatamente. E esse é o trabalhar com a princípio. individualização da dieta. Exatamente. Para que você possa saber qual alimento essa criança pode ingerir e não pode ingerir para causar ou não esse desconforto Quer intestinal. dizer, filho funciona por observação mesmo. É Não individual. adianta bula, não adianta... Não adianta também muito exame laboratorial. Ah, Tem isso é coisa bom, que verdade. precisa e tem coisa em criança. Eu falo assim, clínica. a gente pede pouquíssimo exame. Pouquíssimo exame para o intestino. Pouquíssimo. Só quando a coisa Pede é grave. observação mesmo. Observação. Mapas, pede para a mãe anotar, porque às vezes a queixa assim, é muito vaga, né? Verdade. Ah, o intestino é péssimo, mas como que funciona? Ah, não sei te dizer. Falei, então vamos anotar. Vamos descobrir. Quando evacuou, quando não horas? evacuou, o que comeu, isso piora sábado, domingo ou segunda, piora com atividade. Então, eu acho que essa visão é bem Vamos, ampla. tem muito assunto, hein? Vamos por parte aqui. Quando o bebê nasce, o intestino dele já está formado? Como é que é isso? Porque a gente ouve muita coisa dizendo que... Na o verdade, não, intestino- está super formado, óbvio, né? Está inteiramente formado, mas ele está ainda, vamos dizer, numa transição, se adaptando. Mesmo aqueles que só vão tomar leite materno, quer dizer, não é dizer, não, aquilo é preparado para leite materno. Mas eu acho que isso é uma transição. É uma época que a gente manipula muito coisa de cólica, obstipação, mas eu diria que isso é um hiato. Sim. É um hiato. Você Sim. ajusta um pouco a alimentação da mãe, quando não está Exatamente. em aleitamento, você ajusta as fórmulas lácteas, que tem inúmeras, mas eu diria que isso é um hiato, isso é natural. Eu falo para os pais, todos fomos assim. Exatamente. Não tem quem não passou por isso. Ninguém nasceu com 4 meses de idade de intestino. Então tem que ter paciência, em primeiro lugar. Tem que ter muita paciência. O que os pais não têm, né? Pai é super imediatista, né? Que coisa, De né? verdade, até de dar assim, ó, dei um antitético, dei dipirona. Daí ele manda um WhatsApp depois de 10 minutos, ainda não abaixou. Não baixou, só Não tem 10 baixou, minutos. demora, nem foi porque- absorvido Não, mas é que a gente ainda. esquece também de dizer, olha, quando você dá, né, não Você é, tem um isso não é estômago. exordio, né, que você põe embaixo da língua para não morrer. Exatamente. Demora, mas daí a gente fala, não, são 40 minutos, 1 hora, mas isso só retrata um pouco o imediatismo dos pais. Exato. Com o intestino é igual. Entendi. Qual é o tempo ideal para a gente começar a introduzir alimento sólido a partir desse ponto de vista da paciência? Ó,
teoricamente, vamos falar na teoria, Vamos falar. 6 meses de idade. Alimentação do aleitamento materno até 6 meses de idade, exclusiva, sem água, sem chás, né? Porque eu me lembrei a questão do intestino, muito chás. Às vezes as crianças as mães colocam muito chás para ver se melhora a cólica. Não tem nada a ver. Nada a ver, a gente não tem. Talvez a gente tenha alimentação materna durante Sim. a amamentação, passando por leite materno e chegando até o bebê, influenciando no intestino. Porque Mas também Influencia negativamente. Não, Exatamente. Sempre. Só, Não é questão, se sempre. você comer X alimento, vai melhorar, não. Porque vamos combinar, uma vez eu me lembro, eu amamentei muito tempo e não dava nem água. E um dia eu tomei um vinho e eu tenho certeza que a Antônia não gostou do leite. Todo mundo é encanação, encanação. Não. Não é Não, encanação. não é, não. passa. Inclusive, Passa. existem estudos também que passam o próprio sabor. Por exemplo, existe um estudo onde a mãe foi alimentada com alho, Com alho. e essa criança, quando nasceu, já conhecia o sabor do alho. E é um Então, sabor. E é um leite, o mais incrível, mais aceito. Passa pela placenta, exatamente. Mais aceito, né? Mais Como assim? aceito. Não entendi. O leite das mães que comiam alho, salvo engano, quando eu li esse estudo, Eu li esse eles estudo aceitavam melhor o leite. Gente, aí vamos todo mamãe, alho. Alho. É comum. que criança sempre aceita, né? O leite materno. Foi A uma princípio. subjetividade, mas não é que precisa alho porque não está aceitando. Não tô brincando, Vai mas aceitar. Ainda deveria a bem. criança aceitar Sim. o leite da mãe, né? Sim. A gente acha que sim. É comum os pais aparecerem no consultório, é uma pergunta, preocupados com cor, consistência das fezes do filho, né? Qual é a idade que você acha que dá mais Olha, rush? então, tirando, primeiro assim, hoje em dia eu falo, quase não aparece no consultório isso, porque você já recebeu por WhatsApp as fotos. E é muito Mentira, engraçado. me conta Sim. isso. Você tem foto, os pais mandam foto de absolutamente tudo. Pra E você. eu falo, e facilita, no fundo, demais a Demais, vida. exatamente. Demais. São pacientes meus que eu faço a puericultura mensal, mas às vezes a mãe fala, olha, Ah, mas que engraçado, aconteceu? chega primeiro a foto, então fica aquele blur, Deve ser daqui a legal. pouco aparece. Seu Daí você lê, telefone. o que é isso? Daí São fala- vários Daí a mãe fala, históricos. olha, tá assim. Então, é muito comum. Eu diria, eu recebo essas fotos basicamente nos primeiros 3 meses. É onde... 3, 4 meses. Aí quando começa a introduzir alimento, 6, 7, 8 meses, começa de novo o mesmo rolo. E a foto acabou. Porque com 2 anos de idade, 1 a 3... Já não dá mais tanto e o trabalho problema é intestinal. outro. Exatamente. As fezes estão duras. Juro que eu já recebi foto de fezes duras na fralda para mostrar o quão dura Como estão. você vai ver pela foto também? Não, só tá lá uma coisa dura Dura, para uma você pedra. ver. Pra Pra você você ver ver. o quão difícil Você vê, está olha, a tá criança desse evacuar. tamanho. A foto chega. Então é uma queixa. Eu falo, para alguém mandar uma foto assim, tem que estar angustiando. E eles realmente estão. Mas eu acho Mas assim. o que essas fezes mostram de fato? O que a gente aprende com elas? Nos primeiros 3 meses, eu diria, tirando as fezes que tem sangue, que é uma outra questão, mostram que é uma criança normal. Mais para frente, mostram que, por um monte de hábitos, um monte de coisas, as crianças tendem, eu vejo no meu consultório, o problema é a obstipação, não é que todas Sim. têm, mas se é para ter um problema, O problema é o quê? Obstipação, fezes presas. Vocês entenderam? Aprenderam a palavra? Todo mundo também? Obstipado, vulgo constipado. Vulgo constipado, vulgo preso. Intestino preso. É a maior queixa que eu tenho também no consultório, Eu para você adoro- trabalhar com os alimentos. Eu adoro, você sempre fala aqui, que é a origem da palavra enfesado. isso aí. Enfesado, exatamente. São essas crianças Crianças Cheias que a de gente fezes. tem. É. Cheias de isso aí. fezes. É o constipado aí, que não, aí fica enfesado, vê só. Não, sem Exatamente. dúvida. E aí um fica pro- mal-humorado. eu vou te dizer, e é um isso. problema básico do consultório, criança com 2, 3 anos de idade, difícil entender essa fisiologia. Que tem que evacuar fezes não duras, não tem que ter medo de evacuar, e assim a coisa vai, né? A gente tem um dado aqui que no Brasil 40%, até 40% das crianças em fase escolar sofrem dessa constipação, desse isso aí. enfesamento. O que a gente pode fazer para melhorar isso? Tem o que fazer ou é de lei? Vai ter que passar por essa fase? Bom, a primeira coisa que a gente faz com essa criança é mudar a alimentação. Existem alimentos que prendem o intestino e existem alimentos que vão auxiliar a soltar. Então, por exemplo, em matéria de frutas, você pode trabalhar com ameixa preta, pode trabalhar com o mamão, o abacaxi, que é uma fruta também que tem bastante fibra. Então, o ideal é você colocar fibras ideais para cada idade dentro de uma
de uma dieta equilibrada para que essa criança possa funcionar o intestino. Até na água você pode colocar. Nós colocamos, às vezes, ameixa, aquela ameixa preta seca, Faz a gente aquele pede suco. para que coloque na água da criança e ofereça a água. E ela tem um poder laxante. A banana nanica, então a gente já orienta a mãe. A banana maçã, ela segura. A banana nanica, ela solta. E a banana prata é indiferente. Então, o melhor, né, para a criança é controlar pela alimentação. agora O eu- melhor seria é que ir agora pelo eu- consumo de água. Eu vou na visão pragmática pediátrica. E no consumo de água, depois eu quero que você fale. Eu melhor. Tá. concordo 100%. E eu acho que é o básico. O problema é que, assim, entre 1 e 3 anos, 1,5 e 3, eu vejo é o início da seletividade alimentar. Muito chato. A criança não quer. Então, assim, não é que é Exatamente. banana nanica ou prata. Não tem banana. Mamão, Não não quero. come. E assim, é difícil também, quando você começar, não, vamos dar mamão, porque essa criança é obstipada, é legal, mas você não está dando goiaba, você não está dando banana nanica. A mãe já não está dando não sei o quê. Então, aí eu falo, pode até ser um princípio um pouco contra senso nutricional. Eu falo, para isso, inventaram, claro, a gente tem que sempre buscar alimentação, O mais natural mas é possível, muito difícil. né? Para isso, inventaram, né, coisas prontas. Tipo papinha. Não, tipo fibra. Você tem hoje É, em a dia fibra pronta. dezenas de fibras prontas no mercado. Sim. A base daquilo, de aquele prebiótico, né? O prebiótico é a fibra que vai entrar e descer intacta até o intestino grosso, onde ela age, aumentando bifidobactéria, trânsito intestinal. Você tem isso pronto em pó, para você pôr em qualquer comida. E você tem hoje em dia uma gama de leites, na verdade não são leites, são compostos lácteos, que já tem isso acrescido. Você sabe que tem mãe aqui que está ouvindo a gente que vai latir que nem umas loucas. Eu tenho certeza, mas eu falo para as mães, quando a gente inventou, vamos falar de fórmula láctea e composto lácteo, é um jeito de você dar para a criança, sem ter gigantescas calorias, aquilo que as nossas avós davam, que era um leite com uma gema dentro, com óleo de fígado de bacalhau. Eu sou super a favor, eu acho que a gente tem que ter equilíbrio, eu detesto o radicalismo, seja para que lado também. Para todos, Eu claro. também. na vida, de verdade, assim, a postura da gente, na Pais e Filhos, inclusive, a gente acha que as pessoas têm que ter bom senso, saber fazer as suas escolhas e ninguém vai ser, é muito chato o radicalismo, mas quando você faz sua escolha, tem muita gente que opta Sem por um dúvida. lado ou por Sem outro. dúvida. Quer dizer, a alimentação, ninguém está discutindo que seria o melhor método. Não, Sim. seria Conseguir. ótimo, mas é difícil. Não, tô entendendo. O que você está trazendo, só estou recapitulando aqui, o que você está trazendo para discussão é óbvio que esse é o mundo ideal e certo, vamos batalhar por isso. E Só vamos que ser- também... exatamente. E não vamos esquecer disso, mesmo tendo à disposição O composto. tudo. Agora, nessa idade, que eu acho que você trouxe para a conversa, é bem legal, estou reforçando. pra gente. O que você trouxe também é que nessa idade a criança vai ter dificuldade para comer, ponto. Ela tem Vamos uma tirar seletividade. a culpa da mãe, é da fase. A Exatamente. fase da criança, não é você que está educando errado. Exatamente. E o- Como É que, isso, as é crianças isso. estão como que a escolhendo. gente trabalha? Começa a neofobia. Eles começam não só a neofobia, eles não Exatamente. querem o novo. E aquilo eles começam a ter paladar, não querem porque é assim, porque é assado. Isso é muito legal, sabe por quê? Uma vez a Beth Monteiro, E a que é- mãe fica maluca que é com isso. colunista da Pais e Filhos, ela não é médica, ela é psicóloga, mas ela deu uma dica que vale a pena a gente trazer aqui para conversa. Ela falou, primeiro, tenta entender em que fase seu filho está. Porque você entendendo a fase do teu filho, você vai adaptando. Não adianta você querer que ele saiba andar de bicicleta se ele não tem ainda a capacitação. Ele pode ser um Claro, precoce, mas claro. isso são as exceções. Aí não é você que vai ensinar a bicicleta. Ele vai sair andando de bicicleta com 1 ano de idade, você vai tomar um susto. Essas são as exceções, tá certo? Mas senão a criança tem que estar preparada, é isso? Exatamente. E você falou de um exemplo, outro dia uma mãe me falou no consultório uma coisa muito engraçada. Falou, a gente precisava, tem tanta coisa boa no mundo, precisava algum descolorador de verduras. Para a gente conseguir fazer uma couve Verdade, ser branco. com outra cor e pôr no alimento. Daí eu pensando, eu falei, olha, já inventaram, mas não exatamente a couve. Que são as fórmulas, São as fibras. fórmulas, são as fibras. Justamente, eu falo, para você não ter que arrancar seus cabelos porque teu filho não come e a isso. vida virar um embate, exatamente Exatamente, nessa conduta que eu exatamente. trabalho. O que eu faço? Eu faço a dieta que a criança precisaria. Ela precisa lá comer a banana, precisa comer o mamão, a ameixa, enfim. E sempre está oferecendo à mãe. E junto disso eu coloco o composto lácteo. Porque daí eu sei que no composto lácteo garante a eu estou nutrição. garantindo Exatamente. aquilo que a criança falou, não, obrigada. Exatamente. Mas na educação nutricional, eu sempre digo para a mãe, tenha na mesa. O que eu Claro, vejo, às vezes, claro. no consultório, a criança não come fruta, mas os pais também não. Ninguém.
Gente, eu fui É num isso aí. hotel Ai, eu tenho agora, não vou falar o intolerância nome, à um hotel fruta. bem importante de família. No buffet de criança não tinha uma fruta, não tinha um legume. Não, e se Tinha tem, é aquela fritura, palidez, né? macarrão com molho, com almôndega, com É molhinho isso aí. assim, molhinho assado. Como é que quer que a criança nuggets, coma natural? acabou. Exatamente. Mas eu vejo em casa. Em casa, assim, eu como fruta, minha mulher come fruta. Eu tenho 3. Tenho uma filha de 12 e 2 de 8. Um come fruta, um come mais ou menos fruta. A mais velha come pitanga. Porque a gente tem uma pitangueira no jardim e Ai, ela que acostumou delícia. desde cedo a pegar pitanga. Eu também Ponto tive. final. Então, assim, não foi, no caso, uma falta de exemplo e de insistência. Até porque uma hora a gente fazer uma coisa lúdica. Prova isso que você vai ganhar não sei o que você está querendo, assim, para comer uma mexerica. E não Pra come. poder provar assim, o tem um novo. intestino que funciona, não é o problema, mas não é só isso. Ela criou por nada. Mas de qualquer maneira, o que você está falando que é legal é põe na mesa, Tem que ter oferece, sempre. Oferece sempre. Quer uma É isso salada? aí. Não. É claro que nós não vamos virar um poder maligno em cima do negócio, fazendo a criança, forçando a criança. Não, Nunca. Isso Nunca. começa Mas a tendo. melhorar depois de 10 anos de idade Verdade. também, na adolescência. Essa seletividade gigantesca, né? Então, até lá você tem que ter subterfúgios. Agora, o período em que a criança tem 2 anos e meio, se as fezes estão duras, não dá para você dizer, olha, senta, fica fazendo, não, ele prende. As fezes ficam mais duras, as fezes doem, no dia seguinte é mais Ele dor, prende mais mais. dureza, é um círculo vicioso péssimo. Para Então eu falo, romper. para romper você tem que ter fezes normais. Né, E como- o que treinamento. Pôr a criança, Eu ia sentar o perguntar treinamento isso, de pinico. quantas vezes por dia é normal que o intestino funcione e como seria uma rotina Eu bacana? diria assim, primeiro, é normal, a meu ver, não ter dor. Primeiro de tudo. Não ter dor. Então tem criança que evacua dia sim, dia não, não é comum, né? Mas não tem dor. E tem criança que faz 6 vezes por dia igual um cabrito. Isso não é normal. Então o número de vezes por dia não é isso. Tem que ser fezes sem dor, né? Não pode ser, claro, a criança está acostumando, tem aquele esforço, mas tem que ter fezes pastosas, não formadas, não aquela coisa dura, sem dor. Seja todo dia 2 vezes, uma vez por dia, uma vez a cada 2 dias. Claro que ninguém evacua a cada 5 dias fezes normais. Mas o sintoma que a gente tem que prestar atenção é dor ou não dor. A meu ver é dor e assim, essa recusa da criança evacuar. Para ela ser um problema evacuar, né? Quer dizer, não quer, senta, tem que ir atrás da cortina, tem que não sei o quê. Isso já não é Até que normal. ponto o temperamento ou o emocional interfere nessa questão? Da criança. É. Eu acho que interfere 100%. É um problema, tanto que a gente chama de obstipação psicogênica. Exatamente. Psicogênica. Dói, eles prendem E vai ficando e vai ficando um círculo vicioso. E como você resolve isso? Fezes moles, né? Não duras, e vamos levando. Vamos levando. E para isso, que eu falo, que entram, a meu ver, foi um grande ganho na pediatria, gostem ou não, reclamem ou não, o composto lácteo. Com certeza. Que é um alimento que eu indico até 5 anos de idade. Eu também. Não só por ter fibra. E assim, Porque ajuda a fibra, regularizar. primeiro fibra boa, em boa concentração, Na quantidade certa. quantidade certa, porque fibra em excesso, fibra essas que a gente falou prontas, tem que Em tomar excesso, cuidado com também excesso. causam gases. Causam gases, causam dor. Então a fibra, essa que a gente está dando, tem que Não ter pode sair limite. correndo. Não, vamos dar um Eu tô corte. louca para passar para as perguntas, mas o papo tá tão bom e a gente já tá aqui há 20 minutos, imagina. Mas vamos lá, eu quero passar para as perguntas das mães. Mas vou passar aí. Oi, eu sou a Tamara Fernandes, mãe da Manuela, de 2 anos. Infelizmente, ela tem o intestino preso desde que ela nasceu. Então, minha dúvida é, quanto tempo a gente deve esperar, quantos dias, para tomar uma providência? Obrigada. Ó, eu costumo recomendar, né? Primeiro a gente conhece o ritmo intestinal de cada criança. Às vezes a filha da Tamara, ela evacua Manuela. A Manuela evacua a cada 3 dias, mas tudo bem. Então ela guarda Não 3 tem dias. dor. Mas tem minha problema. regra geral é 24 horas. Se você está vendo que a criança está querendo fazer e não consegue, hora de atuar. Hora de atuar na nutrição. 24 horas. Exatamente. 72 horas sem fazer é um limite assim louco. A Muito. coisa vai complicar. Porque, na verdade, elas ficam mais endurecidas e Vai vão ficando mais doer duro. muito mais E na hora aquilo da que chamam de saída. intestino preguiçoso, imagina o intestino que tem que contrair fezes o dia inteiro, mas É. ele está 3 dias parado. Aí ele Igual tá um braço preguiçoso, não, engessado. ele tá destrenado. Tá- Né?
hipotônico. Formando gases. Então, quando sai aquele intestino, é igual quando você desingessa um braço, né? Exato. Até pegar... Ele tá mole. Isso é um círculo... Então, assim, eu diria que 24 horas, o meu gol, quando eu estou tratando uma obstipação, é fezes todo dia. Passou 2 dias para esses obstipados, Vai olhar. já vai endurecer. Tá bom. Deixa eu te falar, a Mariana Setúbal ligou pra gente agora, o filho dela, João, tem 5 meses e acabou de começar a alimentação sólida. Agora ele fica, desde então, às vezes 2 dias sem fazer cocô e chorando muito quando faz força. É bem o que você tá falando, não é? Eu acho que assim, já tá... Se ele não... Não, ele faz a cada 2 dias sem chorar. Tá perfeito. Ele faz a cada 2 dias incomodado. Tem algum erro. O fato é, toda vez que você introduz alimento sólido, seja com 5 por orientação do pediatra, com 6, com 7, tem um risco do intestino reagir. Seja prendendo muito comum Exatamente. e raramente tendo diarreia. Eu acho que nessa hora, se eu fosse o pediatra do João, eu tentaria regular com uma fórmula láctea que tenha mais fibra. E você tem opções fórmula normal, com um pouco de fibra, com muita fibra. Porque é difícil. Não, vamos pôr mais fibra na papinha do João. Difícil, né? Não, João, vamos tomar mais água. Não toma. Ele toma o que ele quer. Vamos comer Exatamente. couvinha. Não Ele come, não, a criança Agora, não entende vamos essa lá. necessidade. Então, eu acho que tem uma coisa chave aqui junto com tudo isso. A gente tem que acalmar a mãe em primeiro Com lugar. né? certeza. Acalmar a mãe e também, assim, resolver o problema da mãe. Acalmar resolvendo o problema. Porque você tem um bebê de 5 meses de idade, que era Ótimo. uma maravilha, e começa a chorar Na hora de a cada fazer 24 horas porque não faz cocô. Eu falo só assim, eu falo para as mães, eu queria ser mais calma. Eu falo só se você for cega e surda. Você não está Porque a nem criança ouvindo o chora choro e nem muito. vendo. Aí você vai ser calma, senão Exatamente. é impossível. Isso Mas como a gente estressa muito acalma a ela, mãe. então? Vamos tentar resolver o problema Vamos mais resolver o rápido problema. possível. Vamos ver como estão as papas, claro. Tirar as frutas que seguram, por exemplo, a banana maçã. Às vezes essa mãe está dando muita banana maçã, às vezes essa mãe está dando muita maçã. Olha a dieta, observa Olha a o dieta filho. e entra com o composto lácteo, que eu acho importante por causa das fibras prebióticas, que na verdade alimentam a boa bactéria intestinal e vão melhorar a mobilidade desse Exatamente. intestino. Deixa eu te falar aqui, a Carol é mãe do Felipe e do Raul, ela tem 2 filhos. E ela quer saber se é verdade que o intestino preso nos bebês pode ser porque eles consomem só leite, absorvem tudo e não tem o que evacuar. Isso é um mito e uma verdade? A meu ver, isso Eu é mito. desconheço É também mito. Total cientificamente mito. isso. Total mito. Leite só não tem problema nenhum. Na verdade, assim, Não. primeiro, não tem nenhum problema. Ele vai, claro, se a criança tiver alguma intolerância a um componente do leite, seja uma alergia à proteína, uma intolerância à lactose, isso vai trazer distúrbio. Muito, exatamente. Senão não tem nada a ver. Mas é um problema muito específico. Muito específico. Fala da água, isso que eu te pedi. Não precisa nem água, né? Vamos bater nessa tecla no começo. Não, quando no, tá nos amamentando. 6 meses de aleitamento materno não há necessidade de água. E as pessoas não há confundem, né? Acha que a muito. criança está com sede. Não Tá está. com Não, o leite materno ele é suficiente para a criança até 6 meses de idade. Ele e só ele, e mais nada. e só ele e tchau. mais nada. E aí você regular e controlar a alimentação materna. Quando? Eu vi uma foto muito interessante esses dias de um estudo americano onde a mãe estava amamentando e na mama dela tem um cheeseburger. É, eu vi. É uma campanha que eles estão fazendo. É uma Começou campanha. anteontem. Eu achei fantástico, porque eu falei, que você realmente... come é o que seu bebê come. Exatamente, é o que seu bebê come. Então, por isso, trabalhar um pouquinho na alimentação materna, para que ela possa passar componentes. Claro que todo leite materno é ideal e é completo, independente da mãe. Mas ele pode ficar melhor com uma nutrição mais adequada. Mas é o que eu queria... Eu concordo 200%, mas eu falo, o leite materno tem um outro detalhe. Tem que ter. Verdade. Quando você olha a estatística, o índice de não aleitamento no Brasil é chocante. É, né? Chocante. E a gente não cansa de falar, né? Ah, a Chocante, Sociedade por isso que eu Brasileira acho, a de gente tem que Pediatria focar pega muito assim. em cima. Aleitamento, eu falo, até outro dia eu brinquei num encontro também, eu falei, não dá para discutir muito aleitamento, porque ele acabou. Verdade, doutor. Existe, acabou, é perfeito. E para aquelas que não conseguem amamentar? Em São Paulo eu até trouxe uma estatística, nos primeiros 3 dias de vida, 27% dos bebês são complementados. E aí Primeiros não deu 3 tempo, dias de não vida. Deu tempo de vir o leite. 3 da dias, mãe. quer dizer, isso existe. Então tem que fazer uma campanha, e assim, em bases, né? Em bases. Eu esperei Na educação, 7 né? dias Na para educação. Antônia, 7 dias para mamar. Tem E eu que ter tava paciência, completamente calma. claro. Eu me lembro minha mãe surtada, você não vai dar nada para essa menina? Eu falei, gente, ela não tá ótima, não tá Exatamente. morrendo, ela não tá chorando, ela não tava nada. Ela tava aprendendo a mamar, nem É isso sabia aí. que tinha nascido. Existe essa agonia Dá da um mãe. tempo pra pessoa. Exatamente. Existe. Não, da minha mãe, eu tava Então, ótima. E Das pessoas maternidades em si. em São Paulo eu tenho recebido tão com uma soltura com fórmula láctea, é incrível.
Logo, né? Já Logo, vai olha, dando. veja vezes a quanto criança xixi chora está muito. fazendo. Se não estiver Exatamente. fazendo 6 xixis, Eu já ouvi falar você isso. pode dar X dessa fórmula láctea. Só que assim, como você vai monitorizar xixis de um bebezinho, né? Tira a fralda, o pesa de olhando. fralda, olha. Então eu falo, é muito Como complicado. se fosse simples. O que eu diria, ó, tem que ter um atendimento, seja pediátrico, como outros lugares do mundo, que é uma enfermeira. Logo em seguida, você tem que pegar essa mãe no 4º, 5º, 6º dia de vida e começar. A ensinar. Oi, meu nome é Marcela, eu tenho 30 anos, eu sou mãe do João e do Antônio, que tem 1 ano e 3 meses, eles são gêmeos. E a minha pergunta é a seguinte, eu queria saber se tem problema eles ficarem mais de um dia sem evacuar, porque às vezes eles ficam um dia sem evacuar e já tem aquela história de vamos dar água de ameixa, vamos botar supositório. Eu queria entender qual que é o limite que eles podem ficar sem evacuar, sem que eu tenha que considerar isso uma prisão de ventre. A água de ameixa é uma coisa que não teria uma contraindicação. Já não sei supositório, doutor. Não, o supositório, assim, contraindicação não tem. Entendi. Contraindicação não tem. O que eu acho que, assim, quanto tempo depois? Eu acho que 24 horas depois, se a criança está ótima, observa. 48 horas, observa. 48 para 72, vamos começar. E esse observa dá uma água de ameixa, é uma criança que já come. Exatamente. Ponha mais isso ou aquilo na comida. E o supositório é uma boa forma, sem dúvida, de estimular. Sem dúvida Faz uma nenhuma. papinha de Eu fruta. diria 3 dias depois. 3 dias depois, mas assim, tem criança que tem que ser no dia seguinte e tem mãe que usa depois de 5 dias, né? Mas 3 dias eu acho Vamos ok. lá. Oi, meu nome é Júlia, tenho 28 anos, sou mãe da Olivia e eu queria saber quais os alimentos que eu devo evitar à noite para minha filha não ter gases durante a madrugada. Obrigada. Na verdade, ela deveria evitar como um todo que a gente coloca alimento. O mais que causa gases, às vezes, nas crianças é o leite e derivados para a mãe. Mas a gente tem também alimentos estimulantes, como chocolate, a menta, o hortelã, o gengibre, que às vezes a mãe resolve tomar o chá de gengibre e a bebida alcoólica, que podem causar gases nessa criança. Então, a gente pede para excluir e sempre observar, porque é uma coisa individualizada. Às vezes a mãe come e a criança não sente absolutamente nada, e às vezes a mãe come e a criança tem altas dores. E aí sempre eu peço para essa mãe fazer um caderninho, onde ela possa anotar que hoje eu comi brócolis, e brócolis causou a cólica no pra bebê. ela entender. Esse desconforto no meu bebê em aleitamento materno exclusivo. E talvez nesse caso, pela idade, são bebês que já comem. Né? Um Provavelmente ano e 1 ano come ou tomem até leite. Sim. Né? Porque é difícil. Claro, eu tenho mães no consultório que com 1 ano amamentam gêmeos. O leite da criança é só o materno. Exatamente. Fora as comidas. Não é o mais comum. Não é. Então, saber também o que essa criança come. Não, se eu dou... Tem coisas que Muito são gasogênicas, repolho, exatamente. repolho, brócolis, tem mãe que fala que mandioquinha, o próprio feijão, se não tiver o remolho, tudo isso. Exatamente. Então, mas o é feijão, observar. as leguminosas, o grão de bico. É observar. Tem uma última pergunta aqui, a gente tem que terminar, né? Tá quase acabando. Que pena, tô adorando a conversa. Mas assim, como que pode garantir que a criança vai comer o alimento que ajuda o funcionamento do intestino? Não tem como Então, garantir. eu falo isso no consultório e as mães, eu vejo elas meio paradas, né? Ficam paradas de ouvir. Eu falo, para garantir tudo isso, para garantir o zinco, o iodo, o cálcio, ferro, o selênio, né, que é tão o importante. DHA, né, que são esses LC-PUFAs fundamentais, que não tem em alimentos normais. Para garantir o DHA de uma organismo criança, não tem que comer produz. 2 quilos de fígado, ou 20 ovos, ou 4 latas de sardinha por dia. Quer dizer, é uma comida de uma Mas vem foca. cá, quando não tinha fórmula, como a gente fazia? A gente morria? Então, aí que é o detalhe. Daí eu falo, o fato, para você conseguir tudo isso sem encanar, sem ficar louca, você tem que dar um composto lácteo, que nesse leite, vamos chamar ele de leite, ou leite de crescimento, foi colocado tudo que a criança precisa. Não vamos esquecer de toda a comida, mas Exatamente. não arranque seus cabelos. E o Existe esse interessante produto. é que esse composto lácteo, ele vai por faixas etárias. De acordo com a idade, você tem a quantidade. Esse DHA que ele falou, ele diminui a acidez do intestino e aumenta a absorção de vitaminas e minerais.
Então, isso é muito interessante para você E garantir eu acho que é um pra criança. conceito Então, nutricional mas são bem mais... descobertas que foram Descobertas. sendo feitas. Então, eu estou querendo responder a minha própria provocação. Então, a gente não morria porque morria sim, porque não sabia disso. Não, e ou deve não, ter eu vou te dizer, criança- ninguém morria disso, mas os nossos filhos, talvez, os Existiam netos... problemas de saúde pública na Não, época, existiam de falta maiores. de ferro. Mas eu vou te dizer, a criança que come anemia. talvez hoje o composto lácteo, a gente ainda não veja claramente, porque ainda é uma população, né, que não é a população geral, você não vê claramente que, não, olha, é óbvio, esse grupinho aqui é do composto lácteo. Não é assim. Do ponto de vista de todo o benefício que esses nutrientes Mas a trazem. gente vê a criança melhor. Você vê melhor, mas eu acho que, eu falo para as mães, é uma medicina do futuro. Daqui a 60, Exatamente. 70 anos, quando o DHA fizer falta para o nosso cérebro, quando a mielinização tiver que ser espetacular, a mielinização do cérebro é feita até 2 anos, 90%, e até 5 anos, 100%. Passou isso, não mieliniza mais, só desmieliniza. Falo, se você foi super bem mielinizado, talvez, e estudo em ratos e você já vê em cobaias, você diminui demais qualquer tipo de doença degenerativa. Então, eu acho que os nossos filhos alimentados com isso, daqui a 60, 70 anos, vão ser muito melhores. E o benefício atual é uma criança bem nutrida, que é ótimo. melhor em todos os E, sentidos. portanto, vai estar feliz, vai aprender melhor. Feliz, vai- aprendizado, ferro, vai- o apetite melhor. Uma criança que não tem nenhuma deficiência de micronutriente come melhor o Com restante. certeza. Tem um déficit menor de atenção, uma hiperatividade menor. É isso aí. Então, são crianças que têm um desenvolvimento melhor. Existe o mesmo trabalho que eu acabei estudando sobre o DHA em cérebros, que evitam lá na terceira idade a demência. Entendeu? Que hoje são coisas que Ai, que evitam pena, a a gente tem destruição. que acabar, né? Mas eu queria que antes de terminar, vocês mandassem um resuminho da ópera, assim, do seu ponto de vista, da importância desse equilíbrio. Vamos dar lá. uma síntese? Vamos lá. Então, com relação à nutrição, a primeira coisa é que a gente vai oferecer todos os tipos de alimentos. Essa criança, muitas vezes, tem que entrar em contato 20 vezes com o alimento para dizer que não gosta. Não desistir rápido, Não né? desistir. Nunca mais. Eu dei abobrinha pro meu filho e nunca mais ele quis abobrinha. Não, tente dar 20 vezes para Tá. ele dizer mesmo, não gosto. Trabalhe com uma nutrição completa, seja o exemplo, coloque em cima da mesa, aquela mesa bonita de fruta, verdura, legumes, e trabalhe hoje com o que a nutrição tem de mais moderno, que são os compostos lácteos, que podem auxiliar você a trabalhar a educação nutricional. Enquanto seu filho está dizendo não, Você tá suprindo você aqui. está suprindo por baixo e oferecendo, quer salada, quer um pouquinho de fruta, e está oferecendo aos poucos para essa criança. Eu acho que o conceito é esse, quer dizer, eu até falo para as mães, às vezes as mães elas são focadas com alguns alimentos que não podem. Não, eu não dou açúcar até não sei quando. Ok, não deu açúcar, mas o que você está dando? E aí, né? Cadê a nutrição? Não dou açúcar, mas você está dando iodo? Você está dando zinco? Você está dando DHA? O que você está Verdade. dando? Então, eu acho que assim, a resposta para isso, ao meu ver, é você buscar uma alimentação completa e o composto lácteo entra como uma enorme chave. E o restante a gente vai sempre tentando a vida inteira, vai ser assim com nossos netos, bisnetos, isso não vai mudar no mundo. Adoro. Gente, super, super obrigado. Se tiver mais perguntas, a gente passa depois para vocês. Com todo prazer. Foi uma honra conversar com vocês, Igualmente. uma delícia. A gente Eu vai também. querer mais, né? A gente vai querer mais, gente. Viu? Muito obrigado para a Nestlé pelo apoio, por nos proporcionar essa oportunidade de tirar tanta dúvida. Valeu. Obrigado. Obrigada.